vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós estamos seguindo aqui esse guia, que já é o terceiro trimestre de 2017, e tem como tema geral o Evangelho em Gálatas. Mas antes de nós adentrarmos aqui ao nosso oitavo tema, que de escravos a herdeiros, nós gostaríamos de agradecer a vocês que têm apoiado esse projeto, que inicialmente nós nem imaginávamos que ia ter uma dimensão tão grande. Nós estamos atualmente com mais de 530 inscritos. Nós somos numa igreja que tem aproximadamente 200 membros inscritos, então, ou seja, é 2 igrejas e meia, para vocês verem como esse espaço da internet pode ser aí bastante útil, principalmente para a pregação da mensagem e também para coisas úteis, porque o que eu falo assim, aonde o útil se omite, o inútil dá palpite. Então, nós estamos aí tentando produzir alguma coisa útil para vocês, para que vocês possam refletirem nesses assuntos. E nós queremos aqui, nominalmente, agradecermos a alguns que têm comentado, têm realizado um trabalho que nos motiva ainda mais a comentar, a nos questionar e a fazer com que a gente sempre vá atrás de mais perguntas. Nem sempre dá de citar todo mundo, porque Sim. É muita gente, Mas muito obrigado para quem está em casa assistindo a gente, comentando. Gostaríamos então de agradecer a Elia Melinha Gomes, e depois nós temos aqui a Ruth Alencar, que sempre comenta conosco, Edileuza Nascimento, Paulo Marício Pereira, Liberdade, Ana Alice Lopes, Carlos Vasques, André Moura, Razé, que sempre comenta também, Éder, Beto Kumper, Marcos Samucombi, lá de Angola, Wagner Barros, Edilza Nascimento, Cleiton Neve, Edna, Gol Toledo, João Cavaco, de Portugal, nosso amigo de Lisboa. Corta. Então vamos lá. João Cavaco, de Portugal, Lisboa. Talip Silva. Edna Patrícia. Tigo Vespa. Carlos Malafaia. E para começar uma discussão rapidamente só sobre um ponto que o nosso amigo João Cavaco trouxe nos comentários, é se a graça é algo que vai prevalecer após a glorificação, se é algo eterno, ou se ela vai se encerrar com a glorificação. Você poderia? Pode começar. Sucintamente, creio que sim. Para mim, a graça ela antecede a própria criação. Se a gente pensar que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E a graça ela perdura pela eternidade. Porque nós, pensando graça para além de um ato jurídico de perdão, a graça ela é um dom imerecido. Nós não merecemos ser criados, nós somos criados pelo amor de Deus. Nós não merecemos a salvação, nós somos salvos pelo amor de Deus. Nós não merecemos a vida eterna. Cada respirar na eternidade será um respirar grato a Deus e um respirar imerecido. Portanto, a graça é o que nos mantém vivos hoje e é o que nos manterá vivos pela eternidade. A graça, ela é inerente ao caráter de Deus junto com o amor. A graça, sob o ponto de vista hebraico, ela tem 3 significados distintos. Vamos falar do primeiro. Por implicação, graça ela é sinônimo de perdão. Por oposição, ela é reprovação. Então, nesses 2 sentidos, nós temos o quê? Ela é um ato jurídico. Depois da glorificação, os salvos não cometerão pecado algum. Não cometerão mais pecado. Não haverá mais, vamos dizer assim, necessidade desse ato jurídico. Só que esse ato jurídico ele acontece aonde? Esse ato jurídico acontece no Kairos. Esse ato jurídico ele acontece no trono de Deus. O trono de Deus, essa realidade desse julgamento eterno, é fora do tempo e espaço, é no tempo soberano. Kairos no sentido de tempo soberano. Então, sob esse ponto de vista legal, ela só vai continuar após a glorificação em potencialidade, mas uma potencialidade que nunca irá se manifestar. Não irá se manifestar. Agora, ela tem um terceiro ponto de vista da beleza. A graça sob o ponto de vista de beleza. Quando Cristo criou o mundo, quando Ele nos salvou, quando Ele mandou o Cordeiro de Deus, tudo isso é um reflexo da graça, da beleza do Eterno, da beleza de Yahweh. Essa manifestação da beleza de Yahweh, ela também irá se manifestar dentro do Cronos, depois da glorificação. Então, nesse sentido, a graça, nesse ponto de vista, nesse particular que falamos aqui, acreditamos que permanece. Então está aí, João Cavaco, espero que tenha
não só a sua dúvida, talvez não é uma dúvida, mas aumentar a sua discussão sobre este assunto, né? A gente queria até conversar mais sobre, só que são tantos assuntos que até porque é difícil. Essa 8ª lição, né, de escravos a herdeiros, nós temos muitas entrelinhas aí que nós vamos trazer para vocês, em especial um paralelo sobre a parábola do filho pródigo. Né? Ou seja, temos vários conceitos, várias aplicações que dá para nós trazermos aqui, fazermos um paralelo com Gálatas final, né, Gálatas 4 praticamente. Então vamos iniciar, né? Bom, para iniciar, então vamos iniciar com esse paralelo, né, Ricardo? Sobre a questão dessa parábola. O que você tem a destacar, né? Quais são as entrelinhas que você apresenta sobre essa parábola? E a gente produzindo o vídeo, né, acabou se tornando, a parábola do filho pródigo acabou se tornando a premissa inicial para o raciocínio que nós vamos desenvolver na lição. Então nós vamos dar uma olhadinha nos slides aqui para sanar algumas duvidazinhas iniciais que possam comprometer depois o desenvolver do raciocínio. Vamos dar uma olhada nos slides. São os slides. Então vamos lá, aqui é a parábola do filho pródigo. Vamos soltar. Ela está em Lucas 15, né? Começa mais ou menos assim. E o moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos seus bens. Nós vamos trabalhar esse conceito aqui, bens, que em grego está lá, ousia, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui no grego está bios. No latim, traduziram as duas como se fossem sinônimos. Tudo bem, a Vulgata Latina usa a expressão portione substatiae. No texto original grego, no Evangelho de Lucas, o que o filho pede ao pai é ousia, que vem do verbo ienai, que significa ser ou essência. O que ele pede? Ele pede a sua essência, o seu direito de ser quem ele é. Parte do seu ser. Ou seja, ele quer liberdade, independência para tomar suas próprias decisões em sua vida. Agora a gente vai fazer uma associação com a Ellen White também. Vamos lá. Ellen White, ela escreve o quê? O jovem não conhece qualquer obrigação para com o pai. Não exprime gratidão, contudo reclama os privilégios de seu filho para participar dos bens. Tudo bem. Só que o original bens é o quê? Ousia. Mais para frente a gente vê como se harmoniza perfeitamente com o que ela está querendo dizer. E ousia nós já falamos que é essência, ser. Ele pedia essência de seu pai. Desejava receber logo a herança. E nós vimos lá que essa herança, essa fazenda é o quê? Bios. Ele queria viver a vida dele como ele bem entendesse. Que lhe caberia pela morte do pai. Pensa só na alegria presente e não se preocupa com o futuro. Pode ser repartida... Agora a pergunta. Pode ser repartida a herança em vida? Vai ficar para o próximo slide. O que significa participar dos bens do pai? Sob o ponto de vista que o jovem achava a princípio. Alimentar o eu. O eu, qual eu? O eu humano, o ego humano. O que significa receber a herança? Viver de forma independente, separada do pai, como uma falsa noção de liberdade. Aqui também tem uma noção literal que é o seguinte: o filho mais velho é um símbolo dos judeus e o mais novo dos gentios, que a vida deles foram separadas, as práticas foram separadas. Os judeus viviam de uma forma e os gentios de outra. Vamos para o próximo. Aquela pergunta: pode haver herança em vida? Olha, está aqui em Gênesis, né, do Bereshit 25, 1 a 6. Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quentura, e deu à luz, daí fala vários filhos, uma coisa e tal. Abraão deu tudo que tinha, porém Abraão deu tudo que tinha para Isaac, mas os filhos da concubina que Abraão tinha, Abraão deu presentes. Vivendo ele ainda, despediu os seus filhos de Isaac, enviando-os ao Oriente. Veja bem, a divisão da herança foi em vida. Então existia essa possibilidade. Vamos para o próximo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É o que está em Lucas. Agora, esse desperdício dos bens, a gente já falou o que é. Vamos para o próximo vídeo. Agora a gente vai ver como que o texto da irmã White, ele se encaixa perfeitamente com o original, que trata a questão do bios e a questão dos Osias. Vamos lá. Depois de receber seu patrimônio, provavelmente poderia ser presentes, né? Se a gente quiser entrar na literalidade, mas não é essa a questão, porque isso é uma parábola. Sai da casa paterna para uma terra longínqua, com dinheiro em profusão, podendo fazer o que bem entende. Lisonjeia-se de ter alcançado o desejo do seu coração. Ninguém
ninguém há agora que lhe diga não faça isso. Olha a liberdade que ele queria. Porque há de prejudicar, ou faça aquilo porque é bom. Maus companheiros ajudaram a abismar-se mais e mais no pecado. Ele desperdiçou a sua fazenda, desperdiçou o seu bios, desperdiçou a sua vida, vivendo dissolutamente. Né? Note aqui, ó, quando ela fala fazenda, aqui está aspas aqui. Ela está citando o texto original. E no texto original a gente sabe que fazenda aqui é bios, é vida. Então não há nenhuma contradição para o mate. Vamos lá. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito. Veja bem, se fosse uma herança literal, que era a intenção da parábola, como que ele falaria que nunca tinha recebido nada? Mas olha, para alegrar-se com os meus amigos, vindo porém o teu filho, que desperdiçou os teus bens, ou seja, desperdiçou a sua vida, como meretrizes, mataste-lhe um bezerro. Daí vamos lá, seguindo. Veja bem, o que Ellen White fala sobre esse desperdício? Os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Isso aqui que é o desperdício. O desperdício do bios. Vamos lá. Próximo slide. Qualquer que seja a aparência, toda vida centrada no eu está arruinada. Tudo aquilo que procura viver separado de Deus dissipa os bens. Viver separado de Deus é dissipar os bens. Desperdiça os preciosos anos. Desperdício o quê? Desperdício bios. É desperdiçar os anos. Esbanjando suas forças intelectos do coração, da alma, e trabalha para a sua eterna perdição. Próximo. Vamos lá. E agora, veja bem a resposta do pai. Ele disse: filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Inclusive o carneiro que estava lá. A gente vai trabalhar no decorrer da lição. Vamos para o próximo slide. Acabou. A gente vai trabalhar no decorrer da lição os significados, cada pontinho dessa parábola. Agora volte. O Lúcio volta. Vamos lá. Bom, então como vocês viram, há um paralelo. Ainda não ficou muito claro, né? Alguns pontos não ficaram muito claros, mas durante a lição nós vamos comentá-los e aí talvez fique mais claros para vocês aí. Vamos então adentrar agora no dia a dia da lição, né? Domingo, nossa condição em Cristo. Uma entrelinhas que a gente gostaria de ressaltar aqui é sobre o texto de Gálatas 3:28, né? Onde diz que não há mais judeu, não há mais servo, não há mais escravo. E aí eu gostaria que o Alexandre explorasse um pouco mais esse texto para nós. Eu vou pedir licença para ler verso 28, capítulo 3 de Gálatas. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. É interessante se a gente pensar no contexto da época para a qual estava sendo escrita e para nós hoje também. O que Paulo está falando para os Gálatas aqui é que, na medida em que eu passo a ter a natureza de Cristo implantada na minha vida, implantada no meu coração, distinção de passado, de trajetória não importa mais. Se eu venho de uma família pobre, se eu venho de uma família rica, se eu sou liberto, se eu sou escravo, se eu sou judeu, se eu sou de origem gentílica, não importa. O que importa é que agora o eu morreu para que Cristo cresça. Eu sou um co-herdeiro com Cristo. Então, não existe mais distinção, não há espaço para discriminação, não pode haver espaço para discriminação dentro da Igreja de Deus. Existe espaço para diversidade, mas não para discriminação. Nesse sentido, a gente pode pensar, inclusive, todo o debate que tem sido feito em torno da ordenação feminina. Eu, particularmente, sou um entusiasta da ordenação feminina ao ministério pastoral. Aqui, Paulo deixa claro, não existe mais, diante de Deus, distinção entre mulher, homem, servo, escravo, em termos de importância ou de funções ministeriais. Essa é a minha posição particular. Vale lembrar, né, nas nossas discussões aqui que nós chegamos à conclusão que a Bíblia, de maneira alguma, faz distinção em gêneros, né? Existiam profetas homens, profetas mulheres, líderes homens e líderes mulheres. Nós ainda não sabemos o porquê, talvez pela sociedade do tempo. Jesus escolheu 12 apóstolos, os discípulos não incluiu nenhuma mulher, e daí isso talvez tenha servido como padrão até hoje. Dentro do sentido estreito do apóstolo, dos 12, não tem nenhuma mulher. Mas dentro do sentido amplo de que o apóstolo é enviado, o apóstolo Paulo deixou na igreja de Éfeso 3 pessoas: Apolo,
Alexandre e Priscila. Então Priscila foi uma enviada também. Sem contar a primeira aparição dos anjos, né? Logo depois da ressurreição de Jesus. Mulheres. Sobre as mulheres. Então, assim, a Bíblia é aquela história que a gente sempre comenta no entrelinhas, né? Se você pegar alguns versos isolados, você vai fazer a Bíblia dizer aquilo que você quer dizer, que ela é machista, que ela é homofóbica, que ela é tudo mais, né? Mas se você olhar realmente nas entrelinhas da Bíblia, de capa a capa, você verifica que Deus não faz distinção de pessoas. Bom, ainda continuando nessa questão da nossa condição em Cristo, aí agora sim eu passo para o Ricardo, porque lá em Lucas 15, 22, que é um texto lá da parábola do filho pródigo, diz assim, né? O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Como funciona isso? Lembrando que o tema geral, né, é sobre os de escravos a herdeiros. Né? Então veja bem, aqui a gente tem o quê? O filho pródigo, ele notou que aquela vida que ele estava vivendo não satisfazia, ele sentiu inveja dos porcos, que se saciavam com aquelas alfarrobas, né? E ele não se sentia saciado com aquela vida de pecado. E ele decidiu, não, vou voltar para casa, porque o escravo na casa do meu pai tem uma vida melhor do que essa minha, essa vida de pecado. Tá, ele volta e ele recebe um manto, ele recebe uma veste, ele é vestido. Isso é um símbolo de quê? Isso é um símbolo da justificação. O autor aqui fala, revestidos com a justiça e salvação. Essas vestes que foram trazidas pelo Pai simboliza justamente isso. Ser revestido de justiça e salvação e a cerimônia que nós temos para simbolizar isso é o batismo, né, que o autor da lição também traz aqui. Um tema interessante da parábola que foi falado pelo Alexandre é o seguinte, note, o filho mais velho, ele simboliza o quê? Simboliza os hebreus, os judeus. E o mais novo simboliza quem? Simboliza os gentios, que estavam agora entrando nessa igreja escatológica. Eles estavam, de certa forma, voltando. O evangelho devia ter sido pregado desde antes a todos os gentios, né? Porque a promessa foi dada para gentios. Ou seja, na tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias na terra. Toda geração para todos os povos. Para todos os povos. A gente viu no vídeo passado, os passos da promessa utiliza a expressão goim. Goim é gentil, é o não judeu. A promessa de Abraão é para judeu e não judeu. Filho mais velho, filho mais novo. Então o evangelho é para todos. Isso está na parábola também do filho pródigo. Um apontamento interessante ainda para a gente, aproveitando o ensejo agora, quando a gente consegue pensar a parábola do filho pródigo, para além daquela interpretação tradicionalíssima, vamos dizer assim, estava na igreja, saiu da igreja, e para além da nossa interpretação muito voltada à relação com o patrimônio, recebeu o bem, gastou o bem, dissipou os bens, mas se a gente for pensar enquanto a ideia de uma vida alienada de Deus, ou uma vida de liberdade total em relação ao reflexo do caráter do Pai, uma vida de separação, uma vida de separação, de alienação em relação a Deus, a gente olha para Adão e a gente percebe em Adão o primeiro exemplo humano de filho pródigo. Por quê? Adão, quando decide comer do fruto, ele está decidindo alienar-se de Deus. Ele está chegando para Deus falando, Senhor, dá-me a minha parte da minha vida, porque eu quero viver de forma separada de ti. Porque eu quero escolher, né? Eu quero viver o eu. Eu quero viver o eu. Eu quero escolher. E aí, a parábola do filho pródigo ganha uma dimensão diferente, né? Muito mais profunda, eu diria. E aí entra na questão de escravidão, né? E aí na segunda-feira fala sobre escravizados aos princípios mais elementares. Então, Alexandre, eu gostaria que você lesse, né, Gálatas capítulo 4, do verso do 1 ao 7, onde fala sobre esses princípios elementares. Vamos lá. Diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. A gente vai falar de mais coisas desses versos mais para frente. O que eu gostaria de trazer aqui, inicialmente? A gente pensar sucessivas revelações do caráter de Deus. Para depois a gente chegar no que significa essa expressão que ele usa ali no versículo 3, rudimentos do mundo. Vamos pensar assim. Nós temos um caráter de Deus revelado a Adão. E até tivemos uma polêmica no vídeo anterior com o comentarista Liberdade, que não entendeu aquilo que eu falei no vídeo anterior. O que significa eu entender que o caráter de Deus já se revelava a Adão no Éden? Adão conhecia Deus, Adão via Deus face a face, Adão convivia com o verbo ali no Éden. E ele conhecia o caráter de Deus ensinado pelo próprio Deus e pelos anjos. Não era um caráter transcrito em letras, né? Não, era um caráter manifesto ali, em persona. Depois nós temos o pecado, a alienação em relação a Deus e o homem saindo dali. Mas ainda assim Deus segue falando, Deus falou com Caim logo depois que ele assassinou Abel, e Deus segue falando. Nós chegamos em Abraão, e Deus conversa com Abraão, Deus visita Abraão, Deus tem uma refeição com Abraão. Então nós temos ao longo da Bíblia uma constante trajetória de Deus tentando revelar-se ao homem. E ao mesmo tempo, nós temos os filhos de Deus que ouviam esse chamado, e nós temos os filhos dos homens, aqueles que se afastavam do chamado de Deus e viviam de acordo com a sua vontade. A ideia do filho pródigo, né? Eu quero viver na minha autonomia de Deus, na minha forma. Nós temos o Sinai com os 10 mandamentos, uma tentativa de revelação do caráter de Deus também. E nós temos, para mim, a revelação máxima do caráter de Deus, quando o próprio Verbo encarna-se, faz-se homem, e manifesta o caráter de Deus no cotidiano, lidando com as pessoas, andando, pregando, bebendo, vivendo, indo à festa, alegrando-se, sofrendo, perdoando, morrendo e ressuscitando depois por amor. Então, nós temos em Cristo a vitória sobre o pecado na carne. Cristo, por obras da lei, conseguiu justificar-se, porque ele foi visto diante da lei e considerado justo. Esse é um atributo de Cristo. E aí nós temos aqui agora, no capítulo 4, versículos de 1 em diante, a seguinte situação. Um herdeiro que é igualado ao escravo, porque ele não tem autonomia. E na sequência, nós temos um tempo pré-determinado que chega, que é o tempo da maioridade. Quando o herdeiro, ele vence o tempo determinado, deixa de ser escravo, ou seja, ele não está mais sob a lei, ele foi julgado pela lei, foi considerado apto pela lei, e agora ele toma posse completa da sua herança. Aqui nós temos um processo que acontece na carne de Cristo. Quando Cristo nasce, à semelhança de carne pecaminosa, vive uma vida humana nessa terra, em nada é pecador e é considerado justo diante da lei. Nesse processo ele reconcilia na sua carne o divino com o humano. Aquela alienação que havia sido produzida no Éden, quando Adão escolhe pecar, ela é suturada, ela é sarada em Cristo, na carne de Cristo, que consegue, por meio de suas obras de justiça, obedecer à lei e reconciliar o homem ao céu. Bom, em Romanos 6, no verso 19, diz assim: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E aí, Ricardo, sobre essa questão dos princípios mais elementares, como funciona então essa questão de você oferecer os seus membros que antes era para a escravidão da impureza e agora para servir à justiça e para a santificação? A minha tradução ela é um pouquinho diferente, para variar um pouco. Olha só, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele começa a falar de santificação. E o que vem nos revelados aqui? Veja bem, no capítulo 19,
Da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravo à impureza e à desordem, que conduzem a mais desordem, foi isso que o filho pródigo fez, ofereçam agora os seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus, conduz ao kadosh, conduz à santificação. Aqui em Romanos 6, o apóstolo Paulo está falando como é que nós nos santificamos. Nós nos santificamos oferecendo os nossos membros, oferecendo as nossas habilidades, os nossos dons, produzindo obras condizentes com o caráter de Cristo. Esse voltar ao princípio elementar, a gente tem que entender um pouquinho o que significa, primeiro, o que significa esse tutor e esse curador. Esse tutor e esse curador é a lei. Ali no primeiro parágrafo de Gálatas, a gente tem que entender, tem que sempre fazer um paralelo. Vida de Cristo, vida nossa. A gente sempre tem que analisar como se fossem duas linhas. Cristo, ele aqui na Terra, vamos dizer assim, a sua vida aqui na Terra seria a sua menoridade, vamos dizer assim. E ele viveu sob a tutela e a curatela dessa lei. Sobre o juízo da lei. Isso, nós vamos chegar lá. Ele viveu, a lei aqui serviu de tutor para ele. Na vida dele, ele foi julgado pela lei. Viveu uma vida santa. Viveu uma vida sem graça, não no sentido de não ser engraçada, mas sem alguém que pudesse substituir. Né? Sem a graça de um Cristo. Ele era o Cristo. Que pudesse encobrir as obras dele. Exatamente. Não existia sacrifício para ele. Não existia substituição para ele. Então a vida dele aqui foi sob a tutela e a curatela da lei, e ele foi plenamente justo e santo. Ele cumpriu a lei. Até que veio o momento em que o Pai sabia que o momento era, ele morreu, e aí ele sofre a condenação da lei. Então, eu estou até adiantando aqui um tema mais para frente, vamos parar por aqui. Agora, sob a nossa ótica, nós também temos, nós temos um substituto. Essa que é a diferença. Nós temos um substituto, aquele que cumpriu a lei por nós, plenamente, para possibilitar a salvação, e agora eu cumpro a lei, eu pratico obras nesse processo de santificação, mas não para a minha salvação. Nós vamos entrar mais nesse ponto aí da importância de saber que eu obedeço a lei não para me salvar. É interessante com a passagem de Romanos, né, Ricardo? Porque na passagem de Romanos 6, tem a ideia de que é Cristo quem vive e opera em mim. Então, na verdade, eu não cumpro a lei para ser salvo, mas o meu cumprir na lei, na verdade, é o cumprir de Cristo a lei em mim, na medida em que Cristo habita em mim, por meio do Espírito Santo. Na medida em que eu sou um participante da natureza de Cristo, por meio da justiça imputada e da atuação do Espírito Santo em mim, eu passo a produzir as obras da lei, porque elas devem me ser naturais, segundo o caráter de Cristo. A questão, assim, sempre quando nós falamos em justificação, a pessoa da Trindade é Cristo. Sempre que nós falamos em santificação, a pessoa da Trindade que atua é o Espírito. É o Espírito Santo atuando. Existe um probleminha que nós não vamos entrar, que é falar de calvinismo e arminianismo, predestinação e liberdade de escolha, que veja bem, nós acreditamos, não somos calvinistas, não acreditamos em predestinação, nós entendemos que nós podemos resistir a essa atuação do Espírito Santo e que existe um pecado contra o Espírito Santo. É um momento em que a fé cessa e que o Espírito Santo fica impossibilitado por nós de atuar como um agente de santificação. Então, a gente tem que entender essa distinção. O Espírito é quem nos santifica. Não sou eu que me santifico.
Se sou eu que me santifico, isso é uma vertente de justificação pelas obras. E anula o ministério de Cristo. E anula Cristo. Anula tudo. Bom, seguindo agora para terça-feira, Deus enviou o seu Filho. E lá no verso 4 do capítulo 4 de Gálatas diz, vindo porém a plenitude do tempo. E eu pergunto, para o historiador, se existia algum vestígio de que era o momento da plenitude do tempo, ou seja, havia evidências que naquele momento era a plenitude dos tempos? Primeira coisa, eu gostaria de trazer a ideia de plenitude, porque eu acho ela muito interessante. Plenitude é a ideia de pleno, a ideia de que aquilo se concluiu um processo, se concretizou, está completo. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, eu também entendo a segunda vinda de Cristo como o momento da plenitude dos tempos proféticos. No vídeo anterior eu falei, Jesus vai voltar quando Ele voltar, ponto. Deus, o Pai, já sabe a data da volta de Jesus. E Jesus vai voltar comigo ou sem mim. Jesus vai voltar. E a primeira vinda de Cristo foi da mesma forma. O mundo, a gente pode perceber, ele estava preparado para a volta de Jesus. As diásporas dos judeus, elas prepararam o cenário para a volta de Jesus. A destruição de Jerusalém, não a destruição total pelos romanos, mas antes, no cativeiro babilônico, no cativeiro sírio, no cativeiro... eles fizeram com que os judeus se espalhassem pelo mundo conhecido e criassem diversas sinagogas, diversas comunidades. Na marra, os judeus acabaram cumprindo o papel profético deles. Depois, quando o cristianismo se estabelece, ele se aproveita de toda a rede de sociabilidade que os judeus já tinham com as sinagogas, com as suas comunidades, para se espalhar. O cristianismo só se espalha tão rápido porque existiam comunidades de judeus estrategicamente colocadas por Deus em pontos chaves do Império Romano para receber o Evangelho. E mais, existiam estradas que comunicavam o Império Romano inteiro e que permitiam que mensageiros, que notícias e que viajantes circulassem com uma velocidade inaudita no mundo. Vamos seguir mais, inédita. Vamos seguir mais. Nós tínhamos uma língua comum no latim e uma língua comum no grego, que servia como uma língua de cultura praticamente universal naquela região do mundo, koiné. naquela cultura. O grego koiné. O grego koiné. Eu não sei a diferença entre eles, mas eu sei que o latim para os romanos, depois, no medievo também, e o grego koiné seria o que, Ricardo? É o mais simples. Aquele que o João escreveu, né? O João discípulo escreveu. Ele foi escrito num grego um pouco mais simples, não é o grego clássico de Sócrates, o grego clássico de Aristóteles. Um grego mais vulgar, né? É um grego povão. Então, existia uma língua escrita, existia uma língua falada. Tudo isso permitiu que, quando Cristo viesse, ele não viesse apenas para os judeus. Ele viesse para muitos. Olha só, os sábios que saem do Oriente para vir, os chamados 3 reis magos, para vir receber o Messias. O mundo estava inteiro preparado em expectativa para a vinda de Cristo. Jesus veio para um mundo que estava preparado para recebê-lo. O cenário foi preparado, o quarto estava montado, faltava só o nascimento. Então, quando eu leio aqui e vejo plenitude do tempo, eu entendo que Deus atua de forma planejada, Deus não improvisa. Não é Deus da tentativa. Deus não é da tentativa aí. Só me permita voltar um pouquinho, porque quando a gente chegar mais para frente nas conclusões, eu acho que ficou faltando aqui esses princípios elementares. O autor da lição, ele se posiciona, ele não bate o martelo dizendo que é isso, né? Ele fala que esses princípios elementares, ele diz que sugere que estivesse referindo a princípios elementares da vida religiosa. Nós entendemos sob um ponto de vista mais amplo, que isso também faz parte, né? Mas para quem? Esses princípios elementares da vida religiosa também estaria se referindo aos judeus. Sob o ponto de vista o quê? Quando o Messias veio, é que plenamente foi revelado o que era o Messias, o que era o plano de salvação. Antes, haviam o quê? Haviam apenas tipos. A ideia de revelação sucessiva que eu trouxe. Havia apenas tipos, figuras, pálidas figuras de linguagens utilizadas para descrever uma coisa que era muito maior. Tudo bem, mas não é apenas isso. Lembra que nós falamos lá em outros vídeos que existe uma Bíblia escrita? Existe uma Bíblia escrita, mas existe uma Bíblia também na natureza? Existe uma Bíblia acessível
a todos e nós vemos um princípio criador da natureza. Então veja bem, esses princípios elementares, eles não se referem única e exclusivamente a judeus, mas aos pagãos que entendiam como sendo um determinado ponto X ou um determinado ponto Y, uma determinada prática X ou uma determinada prática Y, prática de salvação. Então voltar a esses princípios elementares, você ser escravizado por esses princípios elementares, tanto pode ser você se apegar mais ao tipo, que é o antitipo, que é Jesus, como você se apegar a qualquer outro tipo de prática que substitua aquilo que o Messias faz, que é a salvação. Continuando ainda com você, Ricardo, porque na terça-feira, né, a lição traz Deus enviou seu Filho. E o autor fala aqui, né, que a frase nascido sob a lei aponta não apenas para a herança judaica de Jesus, mas também inclui o fato de que ele sofreu a nossa condenação. Foi somente a nossa condenação? Então, a gente adiantou alguma coisa já na fala anterior, mas veja bem, a gente entende aqui que a condenação não é o único fator que se refere ao ter nascido sob a lei. Cristo, ele nasceu, teve a vida dele, ela foi santa e justa. Ele cumpriu plenamente a lei. E o juízo de Deus que recai sobre ele é com base nas obras da lei. Então tem esse primeiro fator aqui que talvez não tenha ficado tão claro, talvez o autor quisesse dizer, mas não tenha dito. E na morte dele, ele sofreu a condenação da lei. Então nós temos dois fatores. O primeiro que é a vida do Messias, e durante a sua vida lhe recai sobre ele o juízo de Deus, e Deus analisa a vida dele de acordo com as obras da lei, e na morte recai sobre ele a condenação. E aí onde vem a substituição. Ele que teve uma vida santa, justa e boa, cumpriu plenamente a lei, merecia a vida eterna por mérito, Então ele conquista um direito à vida eterna por mérito, por obediência à lei. E recai sobre ele condenação, como se pecador fosse. Na sua morte recai a condenação, ele ressuscita. Por que ele ressuscita? Porque ele possui direito à vida eterna por natureza. Se por um acaso acontecesse uma especulação ridícula, nem gosto de especular sobre isso, se Cristo não tivesse conseguido cumprir plenamente a lei, ele deixaria de ser Deus? Ele deixaria de ser Deus? Ele perderia a vida eterna? Ele perderia a vida eterna? É uma especulação complicada, mas veja bem, é difícil entrar nesse tipo de especulação e criar doutrina em cima de especulação, mas o importante para a gente, ele viveu uma vida plena, santa e justa, ele já tinha direito à vida eterna por natureza, por isso ressuscita, e estende a nós esse segundo direito por mérito, por ele ter cumprido a lei. Certo. E agora, migrando para quarta-feira, os privilégios da adoção. E aí eu passo então a pergunta aí para o bacharel em Direito, né? O que seriam então esses direitos, esses privilégios, a herança que Deus fala? A gente faz uma distinção aqui nesses privilégios da adoção, a gente vai trabalhar com direito à herança e a herança em si. Esse anel que foi dado ao filho pródigo, foi dado um anel para ele. Ele simboliza justamente o direito à herança. A gente trabalhou aqui com a seguinte ideia. O que seria essa herança? Dentro de todo aquele contexto. Essa herança aqui, dentro da ótica judaica, a expressão Ben é, por exemplo, Ben David, né? Filho de Davi. Jesus era filho de Davi, mas o pai dele não era José. Então tem toda uma noção de continuidade do caráter da família. O nome, ele está associado a caráter. Você chamar alguém por um nome ligado à família, você, dentro daquela ótica daquela região, você está associando o caráter daquela pessoa ali mais nova, neto, bisneto, que na verdade não tinha muito bem esse conceito, com o caráter da família. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, eles memorizavam genealogia, às vezes os beduínos. Porque se eles estão andando lá pelo deserto e eles estão perdidos, vamos dizer, encontram uma caravana. Aí eles, sabendo a genealogia, eles
contam a genealogia até para ver se aquela pessoa que o encontrou, conhece alguém da família, para saber mais ou menos como é o caráter daquela pessoa que ele está encontrando no meio do deserto. Então, essa herança, na verdade, é nós dividirmos o caráter de Yahweh, o caráter do Messias. Nós não somos herdeiros. O herdeiro é o Messias. Nós somos co-herdeiros. E essa herança é o caráter do Messias. É o caráter revelado de Yahweh. Essa que é a herança. E esse direito a essa herança, ele vem pela fé no Messias. Então o direito à herança é o quê? É a fé em Cristo, que nos torna co-herdeiros. A herança é o caráter de Cristo. Se nós temos o caráter de Cristo, nós estamos o quê? Nós estamos conectados a Yahweh. E Yahweh é o quê? Yahweh é o princípio da vida. Então a salvação, na verdade, é uma consequência. Seria um efeito colateral de você ter o caráter, de você estar em Cristo e de você estar ligado ao portador da vida. Interessante, cara. Vamos pensar no Éden de volta e na figura de Adão enquanto filho pródigo, né? A alienação que se produz no Éden, ela separa homem do convívio de Deus, mas ele separa o caráter humano do caráter de Deus que estava impresso em nosso coração. A gente olha muito para a salvação, pensando a salvação enquanto eu ir para o céu, pensando a salvação enquanto a minha vida eterna. Como se fosse o principal. Como se fosse o principal. Mas mais importante do que a vida eterna é eu restabelecer um contato que havia sido quebrado em Cristo. Eu restabelecer um caráter que havia sido manchado em Cristo. Aquela ideia do filho pródigo olhando para o pai e falando: pai, deixa eu sair porque eu quero a minha vida, ela faz todo sentido agora se a gente pensar o processo contrário. Pai, eu morri a minha vida e agora eu quero que o Senhor viva em mim. Eu morri para o eu e agora eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero voltar a ser herdeiro. Escravo, ele pediu para ser escravo. Não, você não é escravo. O pai não fala, você é herdeiro, você não é escravo, você é herdeiro. É interessante se a gente pensar a ideia da herança enquanto algo que começa a receber hoje já. Por que eu quero dizer isso? Existem dois aspectos. Existe um aspecto que a gente viu, que é a herança no momento da glorificação, no momento em que eu sou restabelecido, no momento da eternidade. Mas existe uma herança que eu começo a gastar hoje já. Que eu começo a, vamos falar não gastar, fazer parte. Mas vamos falar viver. Eu começo a viver essa herança hoje. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele começa a usufruir dos bens do pai, que agora não eram só do pai, voltam a ser dele. Junto com aquele anel vinha a autoridade de dispor dos bens do pai, que agora também passam a ser os bens dele. Eu, quando gasto alguma coisa do meu pai, estou gastando algo meu, porque eu sou herdeiro. Eu já estou vivendo a herança agora, já. Nessa medida, se a gente pensar a herança enquanto a manifestação do caráter de Deus em nós, a gente começa a viver a herança já na medida em que eu morro para que Cristo viva em mim. Diferença, né, pessoal? Então, esse filho pródigo que saiu da casa, ele gastou a sua energia, a sua juventude, o seu intelecto para alimentar o ego humano. Agora, ele morreu para o ego humano, ele volta para a casa do pai querendo ser escravo do pai. E o pai fala: não, você é herdeiro. A gente vê aqui no apóstolo Paulo, nessa parábola também, aquela diferença que o apóstolo Paulo fala: é o escravo do pecado. Ele saiu e era escravo do pecado, mas ele quer voltar para ser escravo da lei de Deus. E o pai fala: não, você é meu filho, então você vai o quê? Você vai me servir, mas você vai me servir como filho. É o momento em que a lei é cravada no coração. O apóstolo Paulo faz uma outra alegoria, não falando de filho, mas ele chama em Romanos, ele chama de escravo da lei do Espírito. É quando a lei está no coração. E avançando ainda, né, sempre com esse assunto sobre a escravidão, na quinta-feira tem o título da lição assim: Por que voltar à escravidão?
E aí nós vamos refletir, né, sobre Gálatas 4, verso 8 em diante. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. E aí eu pergunto, o que seria, né, esses rudimentos fracos, pobres, esses rudimentos no verso 4, esses rudimentos... No verso 3, final do verso 3. Esses rudimentos do mundo. E também os rudimentos que estão lá no verso 9, né? No final do verso 9 e no verso 3. Eu entendo que são os mesmos rudimentos. Aqui o autor ele dá um indicativo possível de que rudimento seria o ABC da fé. Vamos dizer assim, uma fé imatura, uma fé que conhece pouco, mas que está no caminho certo. Eu entendo de uma compreensão um pouco diferente. Se eu olhar só para o versículo 3, eu posso chegar a essa conclusão. Mas se eu olhar para o versículo 3 à luz do versículo 9, fica mais complicado, porque no versículo 9 diz que esses rudimentos são fracos e pobres, que esses rudimentos produzem escravidão. Sim. E o Paulo está muito triste porque os Gálatas estão voltando para esses rudimentos. Então vamos entender esses rudimentos aqui no sentido de uma escravidão a uma vida sem graça, uma vida sem Cristo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido para a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então, eu vivo uma vida de condenação em relação à lei, sempre que eu vivo uma vida separada de Cristo, alienada de Cristo. Eu posso estar lá matando um cordeiro, eu posso estar lá guardando o sábado judeu antes de Cristo, eu posso estar lá circunciso, eu posso estar lá bonitinho, indo no templo. E ao mesmo tempo, não ter o significado que Deus tinha estabelecido para aquelas coisas. Nesse sentido, eu vivo os rudimentos do mundo. Um mundo que Cristo veio para superar. E quando eu vou lá para o verso 9, diz assim: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? É interessante porque, se a gente vai no verso 8, diz que os Gálatas eles não serviam ao Deus verdadeiro, mas eles estavam sujeitos aos mesmos rudimentos do mundo de que Paulo fala, para si. Então Paulo fala, eu estava sobre os rudimentos do mundo, e aí Paulo olha para os Gálatas e fala, vocês estavam sobre os rudimentos do mundo. Mas olha como os Gálatas viviam. Verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez? Ou seja, os Gálatas tinham como voltar para algo de onde eles nunca tinham saído? Não tinha como eles voltar para um lugar de onde eles nunca tinham saído. Então a gente entende que em algum momento os Gálatas viveram os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo aqui não é o ABC da fé da antiga aliança, entre aspas. Os rudimentos dos mundos aqui não é o código mosaico, não é o código cerimonial. Os rudimentos do mundo não eram os 10 mandamentos. Mas pode ser. Pode ser. Os rudimentos do mundo pode ser também o sacrifício a Júpiter, o sacrifício a Vênus, o sacrifício a qualquer deus grego, a qualquer deus romano, o sacrifício a Yahweh, destituído do significado que Yahvé quer dar para esse sacrifício, percebe? Então, no momento em que eu separo Cristo da minha prática religiosa, e isso pode ser antes de Cristo também, no momento em que eu separo o Messias da minha prática religiosa, eu estou vivendo os fundamentos do mundo. E o problema aqui, que tanto assombrava Paulo em relação aos Gálatas, os Gálatas estavam voltando para os rudimentos do mundo. Aqueles que já tinham vivido numa vida de muito pecado, haviam sido conversos por Cristo, agora eram conversos para os rudimentos do mundo. Não para os rudimentos do mundo romano, para os rudimentos do mundo judeu. Para um judaísmo destituído do Messias. Esse era o problema. E por isso o desespero de Paulo. A gente deve trazer algo para os dias de hoje, que seriam esses rudimentos do mundo, e dentro desse raciocínio que a gente desenvolveu, quem já ligou mais um já percebeu. Que a gente, lendo o livro de Gálatas, estudando a lição, nós entendemos o quê? Vir à igreja sábado, domingo, quarta-feira, não salva.
Esses rudimentos do mundo é qualquer coisa que você coloque como algo que vai te salvar. Que não seja Cristo. Que não seja Cristo. É o anticristo, vamos dizer assim. Se você coloca vir à igreja sábado, domingo, quarta-feira como algo que vai te salvar, se você coloca o sábado como algo que vai te salvar, se você coloca a guarda dos mandamentos como algo que vai te salvar, você está voltando para os rudimentos do mundo. Se você coloca um sacrifício a Baal, é a mesma coisa. É voltar aos rudimentos do mundo. Substituir Cristo como sendo o único que salva é voltar aos rudimentos do mundo. Independente da denominação religiosa que você está, se você é adventista, se você é batista, católico, metodista, isso é voltar aos rudimentos do mundo. Escolher um outro salvador. Um outro salvador, escolher uma outra coisa, até uma prática religiosa que salve. Não é se confessar na igreja que vai te salvar, não é nada. É Cristo, é quem vai te salvar. Vamos pensar uma religiosidade barganha? Muito própria do entorno de Israel, no Antigo Oriente Próximo, na Grécia, em Roma depois, e entre alguns judeus também. A ideia de eu fazer um sacrifício para receber algo em troca de Deus. Eu vou queimar meu filho no templo de Mamon, eu vou oferecer bois a Zeus, eu vou fazer qualquer sacrifício para que eu consiga barganhar com Deus a bênção que eu quero, para receber algo em troca. Eu posso lidar com o único Deus verdadeiro dessa forma. Se eu lidar com o único Deus verdadeiro dessa forma, eu estou voltando para os rudimentos do mundo. É o que os Gálatas estavam fazendo. Quando eles iam se circuncisar, quando eles iam cumprir a lei para ser salvo, quando eles faziam isso, eles estavam voltando para os rudimentos do mundo. Hoje eu posso estar na igreja, eu posso ser um cristão de aparência exemplar e estar vivendo nos rudimentos do mundo. Por isso uma coisa tão séria e por isso a importância da gente estudar o livro de Gálatas. E no final da lição, na quarta-feira, o autor fala que muitas pessoas colocam como sendo, quando o apóstolo Paulo se refere a dias, meses, tempos e anos, como se aqui tivesse sido abolido todo o calendário judaico. Não precisa mais guardar sábado, não precisa mais guardar nenhuma festa religiosa, né, nem que era o Shabaot, né, que é o plural para sábado. Veja bem, todo raciocínio, seja de calvinistas, seja de batistas, metodistas, todo raciocínio que diz respeito à Arca do Concerto, a Arca do Concerto fala o quê? Dentro da Arca do Concerto está lá os 10 mandamentos, está lá o cajado de Arão e está lá o maná. E aquele sangue que era derramado no propiciatório é para nos proteger da lei. Para nos proteger da lei. Mas é para nos proteger, nós entendemos, para nos proteger da condenação da lei. Agora, o interessante que eu tenho dificuldade, com toda a sinceridade do mundo, por que único e exclusivamente o sábado é que foi abolido? Sendo que está na mesma tábua, está dentro da mesma arca, o sábado foi abolido. Agora, não matar, não roubar, não adulterar, não terá outros deuses diante de mim, não foi. Isso continua. Isso continua valendo. É evidente que quando o apóstolo Paulo fala a justificação pela fé, não significa que eu não devo cumprir os mandamentos. Aqueles mandamentos que estão dentro da arca, e não devo cumprir o princípio finalístico. Exatamente. Amar a Deus e amar ao próximo. O princípio finalístico, ele vem antes do Sinai. O amar a Deus e o amar ao próximo. A lei escrita foi dada no Sinai. Mas a lei moral, amar a Deus e amar ao próximo, isso é o que estava na mente de Deus. Os 10 ditos foram ditos no Sinai. Só que a lei de Deus já estava no pensamento de Deus. E tem a ver com uma visão negativa da lei também, né? A gente está estrolando o tempo, já estouramos tudo. Já está quase. Tem a ver com uma noção negativa da lei. Enquanto eu olho para a lei, eu não quero cumprir, é desagradável. Quando eu olho para a lei, eu falo assim, caramba, eu vou ter o sábado para ficar com a minha família, para ficar com Deus, olha que negócio bom. Quando eu olho para a lei enquanto um caráter de Deus e um Deus de amor, um Deus que quer o meu bem, eu olho para o sábado deixa de ser um fardo, passa a ser um motivo de alegria, um motivo de deleite. A Bíblia fala aquele que guarda o meu sábado. A Bíblia fala aquele que o chama deleitoso, santo, agradável sábado. É diferente. É um sábado positivo, não é um sábado negativo. O que nós tentamos sempre aqui no Entre Linhas é aumentar, ampliar essa macrovisão, né? Porque o modo da gente enxergar as coisas, o modo do cristão, principalmente o cristão adventista, é ver
né? Muito mais do que alguns evangélicos veem, né? Que é um evangelho simplista, um evangelho de troca-troca. Nós vemos aqui um evangelho de princípios, não só um evangelho, mas toda uma Bíblia de princípios. Espero que toda essa discussão, né, de escravos a herdeiros tenha servido aí para vocês. Não esqueça de deixar o joinha para ajudar a promover esse vídeo aí no algoritmo do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, nós temos tido mais visualizações, né, do que os nossos inscritos. Então, se você está visualizando esse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber aí o alerta dos próximos vídeos. E ajude a compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para que outras pessoas, né, venham a refletir e venham a ampliar a sua macrovisão sobre esse Deus que muitas vezes, né, em muitas televisões, em muitos lugares, ele é transformado em simplesmente uma caixinha, em alguma coisa muito materialista. Fica o nosso abraço e até a próxima lição, o próximo vídeo. Valeu!